Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu preciso muito agradecer a todos vocês, cada um de vocês, pelos 3.000 inscritos. Eu sei que tem gente aqui comigo, ó, há muito tempo, desde o comecinho. Agora, no fim do ano, o canal fez o primeiro ano de vida. Eu comecei a pegar mais firme nele esse ano mesmo, então, assim, pra mim é uma conquista muito grande. Para mim, o canal cresceu numa velocidade surreal, de verdade. Eu não esperava tudo isso. E vocês não têm ideia do quanto vocês me fazem feliz. Às vezes eu fico meio mal, meio para baixo, e eu lembro de vocês, eu olho a fotinho, eu lembro da carinha, eu relaciono o nome e a foto. Às vezes, até quando vocês trocam de foto, eu penso, essa pessoa trocou de foto. E, gente, vocês não têm noção de como eu realmente presto atenção em vocês. Gente, esse vídeo, como praticamente sempre que soma mais 1.000 inscritos, eu acabo fazendo um vídeo de conversinha, porque eu aproveito aqui para agradecer e conto um pouquinho sobre mim, mais um pouquinho. E tem um videozinho que eu já tinha prometido fazer e que é para falar sobre um pouquinho da minha vida mesmo. Eu não fiz roteiro, porque basicamente vai ser a minha história de vida, então eu acho que eu vou saber falar na ordem, mas talvez eu me perca um pouco na cronologia de algumas coisas. Gente, eu vou contar pra vocês o que que eu fiz, de onde eu vim, qual é a minha origem, se eu vim de família muito rica, muito pobre, como que eu conquistei as minhas coisas. Não quero que esse vídeo pareça de alguma forma que eu tô ou me gabando ou me fazendo de coitada, que tenham pena de mim, ou querendo me exibir, ou querendo falar como eu sou muito boa, ou então como eu sou muito ruim. Enfim, gente, eu só tô contando o que eu passei e vou falar um pouquinho de coisas que deram certo pra mim, eh, e que talvez dê certo pra vocês, talvez sim, talvez não, porque eu acho que cada um tem um perfil também de ação, de atitude, de coragem, de iniciativa, que se vocês fizerem exatamente o que eu fiz, o resultado não vai ser o mesmo. Eu acho que tem coisas que eu fiz que só funcionaram pra mim por conta das minhas características e talvez eu também pudesse ter tido outro tipo de atitude em algumas vezes na minha vida que teria me impulsionado para um lado ou para o outro, enfim. E eu acho que é assim com todo mundo, né, gente? Então vamos lá. Quando eu nasci, meus pais, eles não tinham poder aquisitivo alto. Minha mãe e meu pai moravam na casa da minha avó, no quintal da minha avó. Minha mãe trabalhando de telefonista, ela conseguiu juntar dinheiro e comprar, assim, azulejo, tudo, que a gente morava numa casa que era um quarto e uma cozinha e um banheiro, gente, era só isso, na casa da minha avó. E quando eu fiz 3 aninhos de idade, eu falava muito que eu queria morar num prédio e meus pais conseguiram comprar, com a ajuda do meu avô também, pai da minha mãe, o apartamento que a gente morava. Então, assim, a minha mãe e meu pai sempre tiveram que trabalhar muito e às vezes até contar com alguma ajuda de fora para conseguir fazer as coisas. E eu estudei em escola particular praticamente a vida inteira, menos no meu último ano de escola, porque a minha escola fechou. E meus pais conseguiram me manter numa escola particular com muito custo. Então, assim, eu sempre soube disso. Às vezes atrasava a mensalidade, mas a minha mãe queria que a minha mãe sempre me falava que o ensino era uma das coisas que era mais importante, então eu fui criada com esse pensamento. Meus pais não concluíram o colégio, meu pai foi fazer o supletivo dele, eu já era velha, já estava formada na faculdade quando meu pai conseguiu terminar o colegial dele. Então, minha mãe não terminou. E hoje a minha mãe trabalha de manicure, a minha mãe é a babá dos bebês, enfim. Eu não vim de uma família rica, mas a minha família foi se construindo. Pessoas estudaram, pessoas foram fazer outras coisas, abriram seus próprios negócios, e enfim, né? A vida de cada um foi seguindo e a gente teve resultados diferentes na minha família inteira. Então, tem pessoas que já não tiveram tanto sucesso financeiro, outras que tiveram mais. Eu acho que basicamente é mais ou menos isso na família de todo mundo, né? Mas aí vem
um pouquinho mais sobre mim. Depois da escola, gente, eu sempre quis estudar. Eu achava que ficar um ano parada, fazer um cursinho para entrar numa faculdade boa, etc., era perda de tempo. Eu queria entrar logo na faculdade, me formar logo, tinha pressa para trabalhar. Então, foi o que eu fiz, gente. Eu entrei na faculdade de Direito e logo comecei a trabalhar. Eu trabalhava com telemarketing, eu ganhava bem pouquinho mesmo. Na época que eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era R$ 360, gente. E eu ajudava em casa e eu pagava meu inglês porque eu achava que ia ser importante. Até hoje, deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Até hoje, meu inglês não é muito bom, gente, mas eu sei me virar. E depois de um tempo eu já consegui estágio na área, né, que eu estava estudando. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando em uma empresa grande, uma empresa boa. Eu sempre corri muito atrás, muito sozinha, sabe? Sempre. Eu nunca tive muito medo de dar as caras, não. E sempre estudei muito por fora, porque eu não tinha uma faculdade renomada, mas eu queria trabalhar em empresas boas. E eu sabia que uma empresa boa ia exigir uma faculdade de primeira linha, às vezes. E aí eu tinha que me provar, então eu fazia provas para, eu me preparava para as entrevistas, eu estudava sobre as empresas. E eu cheguei num ponto, gente, que eu consegui escolher em qual empresa que eu queria, porque eu conseguia passar em várias entrevistas. Mas a verdade é que eu nunca me senti confortável fazendo o que eu fazia, né? Tanto é que agora a gente sabe, vocês sabem que eu estou estudando arquitetura, porque eu acho que eu nunca me encontrei de verdade no direito, eu não me sentia confortável fazendo as coisas que eu fiz, enfim. E eu tinha muita vontade de casar, gente. Então, durante a faculdade mesmo, nossa, gente, eu preciso só fazer um adendo aqui. Durante a faculdade eu já guardava muito dinheiro não, eu guardava parte, eu não guardava muito dinheiro porque eu não tinha muito dinheiro, mas eu guardava boa parte do que eu ganhava. Na hora que o salário caía, eu separava primeiro o dinheiro que ia ser guardado e depois eu pagava a conta, depois eu pagava o que eu tinha que pagar. E não devia nada. E aí meu pai, ele teve infarto e ele ficou internado e ele infartou na minha frente. E eu não conseguia, assim, a gente não tinha carro e eu não conseguia uma ambulância para socorrer meu pai. E eu tive que, eu liguei para vizinho, eu liguei para minha tia que morava um pouquinho perto. Ela conseguiu chegar e levar ele para o hospital. E aí, quando meu pai teve alta um mês depois de UTI, eu falei, eu vou comprar um carro. Eu não vou deixar mais o meu pai passar isso, sabe? A gente não tem carro e eu precisei de ambulância e eu não tinha uma ambulância. E eu lembro que naquela época eu tinha um dinheiro guardado, era em torno de R$ 5.000 que eu tinha conseguido guardar do meu estágio. E eu lembro que eu estava guardando esse dinheiro, ele de fato era para o meu carro, mas eu tinha ganhado uma viagem para Disney, gente. E era quando eu ganhei a viagem para Disney, esses R$ 5.000 que eu tinha guardado, eu tô voltando mais um pouquinho, tá? Agora eu tô tentando explicar isso para vocês só. Eu guardei R$ 5.000 que era pro meu carro, porque eu sempre quis ter meu carro. E aí eu ganhei uma viagem para Disney e eu acabei usando esses R$ 5.000 nessa viagem, que era quase R$ 5.000, na verdade, nessa viagem. E foi assim, um dinheiro que eu guardei tipo um ano inteiro, sabe, para conseguir juntar. E quando eu voltei de viagem, eu comecei a guardar de novo e aconteceu isso com meu pai. E aí eu entrei em desespero. Eu guardei dinheiro muito rápido de lá. Assim, o que eu demorei um ano para juntar R$ 5.000, depois eu consegui juntar muito rápido. Eu, né, de verdade, gente, eu não sei nem como, assim, porque às vezes, em vez de ganhar presente de aniversário dos meus parentes, às vezes eu ganhava dinheiro, então eu guardava. Dentro do trabalho, eles sempre faziam vaquinha para dar presente de aniversário, essas coisas. Tiveram vezes que eu pedi para me darem dinheiro, em vez de, já que eles iam fazer vaquinha, então me dá em dinheiro, sabe? Eu comecei a vender natura no trabalho. Gente, eu fiz um monte de coisa assim. Eu vendi. Ah, isso é ilegal, gente, mas eu vou falar pra vocês. Eu vendia ticket pra juntar dinheiro. Então, às vezes eu levava comida ou eu comia muito barato.
em restaurantes muito baratos para eu juntar o dinheiro do ticket. Depois eu vendi o ticket para juntar dinheiro. E eu consegui, gente. E quando meu pai infartou, que ele voltou do hospital, eu falei, eu vou comprar meu carro. Gente, tinha uma concessionária. Ai, louca. Tinha uma concessionária perto de casa. Tinha que subir assim uma ruazinha, era uma ladeira. E era a única que dava pra ir a pé. Na minha época não tinha Uber, tinha táxi, mas, gente, do jeito que eu era mão de vaca, assim, eu não ia pegar táxi pra ir lá, não. E era um caminho que ônibus não passava, os que tinham perto da minha casa. Eu subia a pé com meu pai. E eu nem escolhi carro, eu só fui na concessionária que tinha perto de casa. E eu falei, eu quero um carro zero. Eu peguei um Classic, uma Chevrolet, que era o carro mais barato que eles tinham. Ainda chorei alguma coisa lá, que eu nem lembro mais o que, tipo um vidro elétrico, uma trava elétrica, alguma coisa assim. E eu saí daquela concessionária com meu carro comprado. E eu lembro que eu falava assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir pagar o financiamento do carro. E, gente, por que eu falo que isso tudo é muito louco? Porque, sim, se você for pensar no juros, se você for pensar em conta, se você for pensar no dinheiro, sabe, etc, 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 que todo mundo que fala de finanças fala para não fazer, se eu não tivesse feito, gente, eu não teria comprado meu carro. E vocês não têm noção de como meu carro foi útil. Então, assim, dinheiro é importante, sim, mas tem outras coisas que pagar os juros vale a pena. E ponto final. Porque não é só pelo dinheiro. Eu, às vezes, vejo coisas tipo Natália Arcuri falando, e eu falo, gente, mas não é só isso que está em jogo. Sim, guardar dinheiro é importante, mas tem outras coisas que são mais importantes ainda. Eu sei que, gente, eu virei pro Gabriel, a gente já namorava, ele trabalhava também, ele fazia estágio, também ganhava mal. Mas eu falei, olha, se eu não conseguir pagar essa parcela, você me socorre. E, e vamos tocar a vida. Então eu comecei a deixar o carro com meu pai, eu não ia trabalhar de carro, continuei trabalhando de ônibus, de metrô, de trem. Às vezes eu demorava 3 horas para chegar no meu emprego. E o carro ficava com meu pai. E aí ele fazia mercado, ele fazia os médicos dele, os acompanhamentos que ele precisava, e foi assim durante um tempo. Eu só sei de uma coisa, gente, eu lembro de ter parcelado o carro em 4 anos. E em 2 anos eu tinha quitado o carro. A gente, enfim, eu sempre fui assim, vamos guardar dinheiro e vamos tentar fazer o que for melhor, né, para pagar menos, sim. Mas eu não deixei de fazer meu inglês, eu não deixei de fazer nada e a vida foi evoluindo. Eu fui efetivada e eu ganhei promoções e continuei me dedicando. E quando eu terminei a faculdade, eu queria, porque eu queria fazer uma pós-graduação numa faculdade muito boa, e eu acabei me pós-graduando eu fui eu fiz PUC, gente. A PUC não é barata, a PUC é muito cara. Só que eu lembro até hoje, eu ganhava em torno de R$ 950 já nessa época, quando eu estava me formando. Gente, isso faz mais de 10 anos, tá? E a PUC era 1.200 a mensalidade de lá. Era muito cara. Aí eu só lembro que eu pedi. Eu lembro que eu desci a rua, porque onde eu trabalhava era perto. Eu desci a rua e fiz a matrícula. Aí a moça falou: olha, para efetivar a matrícula, você tem que pagar o boleto em 24 horas, tá bom? Eu falei: tá bom. Gente, eu não sabia como que eu ia pagar aquilo. Eu não sabia. Meu salário era menor. Nessa época eu ainda estava com a parcela do carro, tava acabando lá, que a gente foi liquidando. Eu falo, gente, porque às vezes o Gabriel me dava uma força, gente. Nesse finalzinho, pra gente acabar mais rápido, ele, graças a Deus, me ajudou. E senão também não teria a menor condição de fazer a pós. Eu falei, eu vou conseguir. Eu liguei pra minha tia, eu lembro, eu tava subindo a rua, eu liguei pra minha tia e falei assim: olha, que legal, eu me matriculei na pós-graduação. Ela falou, pô, que bacana, né? Eu falei assim, pois é, você tem R$ 1.200 para mim emprestar que eu preciso pagar um boleto? Isso, assim, vamos supor, eu não lembro disso, tá, gente, a data certinha, mas meu salário caía, tipo, dia 30, vamos supor. Isso era mais ou menos dia 25. Aí eu falei pra ela, falei, em 5 dias eu te devolvo.
paga meu boleto que em 5 dias eu devolvo o dinheiro pra você. Aí ela pagou meu boleto, eu devolvi o dinheiro pra ela, e aí eu pensei, caraca, como é que eu vou arcar com isso? Mas eu preciso fazer. Aí eu cheguei na empresa, eu falei com a minha chefe, falei que eu estava fazendo, após que eu tinha me matriculado, e lá tinha um esquema de a empresa pagava um pedaço da pós para mim, me dava tipo um benefício e eu ficava vinculada a essa empresa durante um tempo, em contrapartida. E aí eu passei isso pro meu gerente, gente, eu já tinha, tipo, eu já tinha feito a matrícula. Ele desceu no RH e me concederam um benefício, gente. Assim, eu não sei explicar as coisas quando eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa na minha vida, muita, mas tem que ser uma vontade muito forte. E eu não tenho medo, as coisas dão muito certo. E eu, agora, se eu começo a ficar com muito medo, com muita dúvida, dá muito errado, mas isso é muito meu, sabe? O Gabriel não é assim, por exemplo. E aí eu fui fazendo umas loucuras que talvez hoje eu não fizesse, porque parece até um pouco irracional e muito impulsivo. Eu não sei. É uma coisa muito de sentir mesmo. E eu sentia que tinha que ser assim, então eu fazia. E eu sempre fui muito de sentir a coisa, eu nunca fui muito racional, eu sempre fui totalmente emocional. Então, eu fui e fiz a minha pós-graduação. Quando eu estava no meio da pós, eu quis trocar de empresa e eu não podia pedir demissão, porque senão eu ia ter que devolver o dinheiro da pós. E aí eu não tinha, eu queria casar. E eu falava assim pra minha chefe, eu falava, chefe, não vou falar o nome dela aqui, mas eu falava, chefe, eu quero casar. Eu quero muito casar, eu quero uma festa de casamento. Se eu tiver que pedir demissão e tiver que devolver o dinheiro da pós e ainda pagar rescisão e tudo mais, eu não vou ter dinheiro pra casar, eu quero casar. Gente, eu não sei. Assim, foi um tempo falando com ela. A minha chefe sempre foi muito legal, a gente sempre foi muito aberta. Ela foi minha madrinha de casamento, inclusive. Achei justo porque, gente, o que ela fez por mim. Ela foi no meu gerente e falou: demite a menina. Pelo amor de Deus, aí ele falou: se eu demitir ela, você sabe que você vai ter que trabalhar sozinha, você não vai mais ter mão de obra pra te ajudar, até a gente achar alguém. Ela falou: eu me viro, demite ela. E aí ele foi no RH e me demitiu, gente. E aí eu peguei FGTS, peguei. Não tive que pagar após, porque aí saí como demitida. Nossa, gente, deu tudo certo. E consegui passar na empresa que eu queria, que eu fazia pós em tributário, e aí eu fui para uma empresa de direito, não de direito tributário, mas uma empresa de, de auditoria fiscal que eu queria trabalhar. E aí deu tudo certo, eu fui para lá, terminei a pós. E aí eu já fui ganhando bem, enfim, né, perto do que eu ganhava antes, assim, fui ganhando bem e deu pra juntar uma grana. Foi quando a gente conseguiu comprar o apartamento. Mesmo assim, gente, pra eu. Ai, eu tô me atropelando. Ah, da próxima vez eu escrevo um roteiro, gente, desculpa. Quando, quando eu fui pra essa empresa, um ano mais ou menos depois que eu tava lá, um pouco menos, foi quando o Gabriel me pediu em casamento. E a gente não tinha dinheiro pra fazer festa, eu tava guardando dinheiro tudo de novo, então eu tinha pouco. E, e aí a gente começou a ver as coisas pro casamento. E vocês viram, tem vídeo aqui no canal. O meu álbum de casamento eu nunca tinha sonhado. Melhor, sonhar eu até sonhava. Mas eu não achei que daria pra fazer um casamento do jeito que eu fiz, sabe, gente? E a gente guardou bastante dinheiro, a gente foi guardando, tanto eu quanto ele. Eu lembro, um dia tava chovendo muito. E eu trabalhava, pra quem é de São Paulo, trabalhava lá na Juscelino Kubitschek nessa época. E, gente, tava tudo alagado. Eu ia demorar, assim, horrores pra chegar na minha casa. E as meninas falavam assim: vamos dividir um táxi até o metrô, que daí a gente não passa tanto tempo aqui no ponto de ônibus pra chegar no metrô, porque eu ia de ônibus até o metrô. Aí elas falaram: vamos dividir um táxi, não vai dar nem R$ 5 pra todo mundo. Aí eu falei: gente, eu não tenho R$ 5. E as meninas falaram: como assim você não tem R$ 5? Eu falei: não é que eu não tenho, é que esses R$ 5 têm um propósito para eles. Eu preciso guardar esses R$ 5. Vai ser uma noite que eu vou passar tomando chuva no ponto de ônibus, que eu vou chegar em casa até mais tarde, cansada tal. Mas eu preciso guardar esses R$ 5. É para o meu casamento. Eu fiz isso com o carro também.
durante a faculdade, as meninas falavam: "Ah, tô com fome, eu vou descer pra tomar um lanche, pra comer um milho, pra comer um cachorro-quente". Eu falava: "Não tenho. Eu não vou gastar meu dinheiro com lanche, eu posso jantar na minha casa. Eu vou guardar o dinheiro do cachorro-quente porque eu preciso comprar meu carro". E eu sempre fiz isso, gente. Quando eu tinha uma meta, eu cumpria à risca e eu não sofria. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, eu não sofria porque eu não estava comprando um cachorro-quente, eu não sofri porque eu não peguei o táxi com as meninas e fui de ônibus. Não tinha peso pra mim eu fazer isso naturalmente, sabe? E, e aí, quando a gente foi casar, eu ganhei o vestido, a família ajudou com muita coisa, fizeram vaquinha pra gente fazer a decoração. Então, assim, eu sempre tive muitas pessoas em volta que me apoiaram pra muita coisa. Eu tenho uma tia que me ajudou com os estudos, com parte dos estudos da faculdade. Eu nunca tive sozinha, sabe, gente? Eu nunca tive sozinha. Meu carro eu comprei, né, praticamente sozinha, o Gabriel já estava comigo nas últimas parcelas, a gente acabou quitando junto, mas sem, por exemplo, minha pós, a empresa acabou me ajudando, mas eu corri atrás. Tudo que as pessoas, por exemplo, no dia que eu pedi dinheiro emprestado para pagar o boleto da faculdade, eu devolvi o dinheiro. A gente, o bom é que eu acho que isso dá uma segurança, é saber que tem gente te apoiando, é que você tem para onde correr, porque senão eu acho que dá mais insegurança. O casamento a gente foi fazendo, a gente não sabia que as pessoas iam ajudar. E aí, conforme as pessoas iam ajudando, o evento foi crescendo. Então, poderia ter sido mais simples e acabou sendo uma coisa maior. Durante a gente vendo as coisas para o casamento, eu eu não tinha onde morar. A gente não tinha apartamento, não tinha nada. A gente sabia que a gente ia morar de aluguel. Faltando um mês pro casamento, foi quando a gente achou o apartamento que a gente ia morar. Que era um apartamento de um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Era bem pequenininho, num predinho que não tinha nem elevador. Só que é que a gente ficou noivo 2 anos. Faltando um ano para casar, a gente recebeu um folheto de um apartamento. E depois o meu pai apareceu com esse mesmo folheto na mão. E eu falei: gente, olha esse folheto aqui de novo, vamos lá ver. E aí a gente foi ver esse apartamento. E aí o Gabriel, ele tinha já uma planilha de gastos e tal. Ele falou: não, não vai dar pra gente comprar. Eu falei: mas eu vou ser promovida, você vai ser promovida, não sei o quê. Eu falei: a gente vai casar, a gente tem onde morar, vamos comprar, senão a gente não vai comprar nada. Nunca. E aí, gente, eu lembro que a gente voltou pra casa e a gente gastando muito com o casamento, porque a gente não ia comprar nada, a gente não ia comprar um apartamento, isso não tava nos planos. A gente tinha decidido que a gente ia morar de aluguel. Eu falei pra ele do nada, assim, sabe, me bateu um desespero. Eu falei: mas a gente não vai ter um lugar nosso e tal, vamos comprar. Ele foi, fez conta, falou: não dá, e a gente nem tem esse dinheiro pra dar de entrada, etc, etc. Eu falei: peraí. Gente, eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado e peguei dinheiro com outra pessoa. E eu falei assim: eu te devolvo esse dinheiro em 5 meses. Em 5 meses. Eu ia juntar décimo, porque foi numa virada de ano. Ia juntar meu 13º, 13º do Gabriel, o dinheiro que a gente já estava guardando há algum tempo. Eu falei: eu te pago. Te pago com juros. E foi o que aconteceu, gente. A gente fez isso. E eu dei entrada no meu apartamento. E aí, gente, foi isso, sabe? As coisas foram progredindo. Aí eu tive o Bernardo ainda nesse apartamento pequenininho, porque o meu apartamento a gente comprou na planta, ele não estava pronto quando o Bernardo nasceu. A gente foi morar nele. O Bernardo tinha 3 meses de vida e eu entrei no apartamento cru. Assim, isso eu nunca vou esquecer. Eu entrei no apartamento em 14 dias. Eu vendi meu carro para conseguir dar a chave, porque quando a gente vai pegar a chave do apartamento, eu preciso dar uma grana, um percentual lá, tipo, é 30% do valor do apartamento. Então, o que você não pagou até o dia que eles vão entregar o apartamento, você precisa pagar nessa hora para pegar a chave. Eu vendi meu carro. Eu vendi meu carro a preço de banana, gente, porque eu precisava do dinheiro rápido. E a gente conseguiu pegar o apartamento, só que eu não tinha grana para reformar o apartamento, para fazer todo bonito.
eu eu lembro que a gente pediu para derrubar uma parede. Eu fiz o gesso, porque o gesso dá muito pó, e mandei botar piso. E entrei. Eu pintei parede. Gente, eu fiz tudo. Parte de iluminação, parte de pintura. Gente, eu fiz tanta coisa, tanta coisa. Um dia eu conto a história do meu apartamento e mostro foto pra vocês de como que era. Os móveis foram todos aproveitados do quarto do Gabriel. Já tinha. O apartamento que a gente morava de aluguel já tinha vários móveis que a gente reaproveitou dos nossos quartos de solteiro, sabe? E tudo isso a gente levou para apartamento novo. Então, eu lembro que a gente punha caixa assim e punha TV em cima, sabe? E aí a gente. Nisso eu já tinha parado de trabalhar. Eu parei de trabalhar quando eu engravidei do Bernardo. Então, quando o Bernardo nasceu, eu já não tava trabalhando. E aí era só por conta do Gabriel. Minha última renda foi no carro. Foi quando eu vendi meu carro e dei no apartamento. E aí eu comecei a ajudar o Gabriel. Aí ele se desenvolver. Então, às vezes ele falava, vou ficar até mais tarde no trabalho, vou ficar estudando e tal. E eu falava, vai, se tiver que chegar em casa meia-noite, chega. E ele ficava ralando, gente. Ele estudava, ele fez MBA, ele foi se desenvolvendo para que ele também tivesse crescimento no trabalho e eu nunca aprendi. Eu sempre deixei. Ele foi melhorar o inglês dele, enfim. Eu precisava que ele se desenvolvesse também, eu não estava trabalhando. E aí ele começou a ir melhor no trabalho também. E as coisas começaram a dar certo pra gente em termos financeiros, e aí eu comecei a administrar. Agora vamos fazer isso aqui no apartamento. E o que eu acho muito bizarro é que quando o apartamento ficou pronto do jeito que a gente queria, tem vídeo aqui do tour pelo apartamento também, gente. A gente fez tudo praticamente sozinho, sabe? Assim, em termos de projeto, eu não tive um arquiteto que fosse auxiliar a gente. Eu que punha papel de parede, eu que pintava. Eu fiz muita coisa, instalação de hidráulica, instalação de elétrica, só não fiz a instalação de piso porque eu não tinha material e móveis também não, mas todo o desenho de todos os móveis planejados também a gente que fez, sabe? E quando o apartamento ficou pronto, que eu falei, gente, esse daqui é meu sonho realizado. Aí vieram os gêmeos e eu falei, não dá pra ficar aqui, vai ficar muito pequeno. Agora eu quero uma casa. E de novo, começou todo esse movimento de vamos para casa, vamos comprar uma casa, mas o valor era maior do que do apartamento, bem maior. E como que a gente vai fazer isso? Os gêmeos chegaram e a gente precisava de um carro maior. Ainda tem isso, sabe, gente? E graças a Deus hoje a gente não tem financiamento de carro pendente, não tem nada disso, as coisas foram se desenvolvendo. Hoje eu tenho vocês no YouTube, mas não é pelo dinheiro, até porque eu não fiz ainda nenhum saque, gente. Acredita, eu tô com o dinheiro lá. Mas não é uma renda que faça grande diferença, sabe? Não é isso. Mas eu acho que o que eu quero trazer pra vocês é o que eu falei, não é questão de, você tá se gabando, você tá se fazendo de coitada. O que eu quero dizer com tudo isso que eu trago pra mim, isso faz parte da minha história, gente. Eu venho de uma família que não tem estudo, não tem muita base, não tem muito dinheiro, mas eu acho que quando a gente tem um propósito, no caso eu não trabalho e a nossa renda acaba sendo toda do Gabriel, sabe? Mas ainda assim, eu administro parte. Quando a gente tem um propósito, a gente tá junto nesse propósito. Hoje eu tô fazendo arquitetura porque eu resolvi mudar completamente de, de área e, e eu tô fazendo dentro das minhas condições, sabe? Porque é a faculdade mais barata que eu encontrei. Eu fiz a continha agora, quando eu consegui fazer o saque. Todo o dinheiro que eu já gastei com a faculdade, eu vou conseguir pagar com o canal. Então, assim, apesar de tudo, parece que quem tá pagando a minha faculdade sou eu. Isso é tão gratificante não depender também, porque eu quero muito voltar para o mercado de trabalho, eu quero muito atuar. Talvez um dia eu penso, eu vou ter meu escritório de arquitetura. Isso ainda me brilha os olhos, talvez seja muito recente, porque eu acabei de entrar na faculdade. Mas esse impulso, ele me move geralmente para coisas muito boas e a gente foi conquistando. E às vezes a gente conquista pela mão de outra pessoa. Um sonho que você tem, às vezes do nada a pessoa vem e te entrega e te dá e te
possibilita e dá os caminhos. Eu acho que quando a gente fica com muito medo, não sai do papel. Sabe, gente? É isso que eu queria contar pra vocês. Eu acho que quando vocês dão algum passo na direção de alguma coisa que vocês querem muito, as coisas conspiram para que essa coisa funcione. Você se coloca num lugar que você se posiciona e você meio que vai atraindo essas coisas, mas não é mágica. Você tá atraindo porque é ali que você tá. Eu não sei se eu tô sabendo me expressar. Porque realmente eu acho que tem uma linha bem tênue entre impulsividade e. e ai, eu não gosto muito de falar disso, mas enfim, e lei da atração, sabe? Eu acho que realmente é uma linha muito tênue. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, às vezes, sonhar, gente, a gente consegue resultados desses sonhos. Palavras que eu verbalizei um dia, elas se concretizaram de verdade. Eu falava para minha chefe, essa aqui foi minha madrinha de casamento. Eu falava assim: eu quero trabalhar com direito tributário internacional, porque são as duas matérias que eu mais gosto na faculdade. Aí, ou melhor, eu falava que eu queria trabalhar ou com direito tributário ou com direito internacional. Quando eu fui para essa empresa tributária, eu fui colocada numa área de direito tributário internacional. E aí eu nem acreditava. Eu falei, gente, faz uns 3 anos que eu falei isso. E olha onde eu tô agora. Então, assim, gente, o que vocês pensam? Não tenham medo de correr atrás. Eu tive medo de fazer arquitetura. E agora eu tô aqui. E pode ser que isso funcione, pode ser que não, mas eu tô aqui experimentando um pouco disso. E de novo, meus olhos estão brilhando, sabe? As coisas estão dando certo. Eu nem imaginei que eu ia conseguir fazer uma faculdade com a minha idade, uma faculdade EAD, porque eu não teria condição de ir no presencial. Quando eu falei, eu quero mudar de área e eu decidi fazer arquitetura, gente, a faculdade caiu na minha mão, assim, foi perfeita. E eu acho que há uns 2 anos atrás não tinha uma faculdade com esse modelo, ou até tinha, mas agora, depois da pandemia, ficou muito mais fácil ter faculdades à distância e tal. Enfim, gente, acho que essa daqui é a minha historinha. Um pouquinho só, bem pouquinho, porque eu tentei resumir basicamente a minha vida de conquistas, vai, digamos assim. Um pouquinho mais sobre coisas materiais, talvez. Ai, não sei, gente, esse vídeo é esse. Não sei exatamente sobre o que esse vídeo foi. E eu acho que eu só quis compartilhar mesmo a minha história. Não sei se é que é muita pretensão falar que eu poderia servir de exemplo para alguém, porque eu não sei se eu cheguei em algum lugar. É só uma linha de vida, sabe? Tô aqui filosofando, eu realmente não sei, gente, porque eu não me sinto nem, bem-sucedida, nem vitoriosa, nem, ai, sabe, eu não consigo me sentir nada grande, mas eu também consigo ver que a minha jornada não foi pequena, porque eu vim de um lugar que eu não tinha nada e tudo que a gente conquistou foi pela gente mesmo. E eu também tenho consciência de que eu não tô sozinha, sabe? E que eu impulsiono o Gabriel me impulsiona e a gente vai juntos fazendo coisas. Então, esse apoio familiar também é muito legal. O apoio que eu tenho de vocês, o apoio que eu tenho da minha família para tudo. Isso não sou só eu tenho certeza que vocês também têm. Eu vejo os inscritos às vezes falando que querem fazer faculdade, que eu tô motivando às vezes com uma organização. Eu não tô respondendo vocês, mas eu sempre tô lendo algum comentário que aparece ali na tela, que eu ainda preciso parar para escrever para todo mundo, mas eu leio, gente. E eu sei que vocês falam que eu motivo vocês de N formas. Então esse vídeo seria mais ou menos para isso, para vocês me conhecerem um pouco melhor e quem sabe servir de alguma coisa, de alguma inspiração, ou quem sabe palavras de vocês que também pode me ajudar com alguma coisa, porque vocês me ajudam tanto. É isso, gente. Esse vídeo é também para falar muito obrigada por cada um de vocês que está aqui hoje. Obrigada por me assistirem. Um beijo e tchau, tchau.